encontro é com os carismáticos, amém? Sim ou não? Mas também para toda igreja, que toda igreja é carismática, no sentido, o carisma é para todos. Mas está cheio de grupo de oração, meu irmão, que está parecendo mais culto evangélico do que grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, e nós respeitamos até demais, muitos deles não nos respeitam, e aqui vai o nosso testemunho de unidade, não de ruptura, mas de amor e unidade. Nós os respeitamos até demais, sabe por quê? Até as músicas deles nós cantamos, é ou não é verdade? E eles cantam as nossas músicas? Cantam. Mas nós temos que aprender com a nossa mãe. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. E com certeza você e eu já lemos, já meditamos muitas vezes essa passagem, mas eu gostaria de extrair dessa passagem algo muito, muito, muito sério. Abriu aí? Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Agora coloca a sua Bíblia no seu colo, ou da melhor maneira que você quiser. Feche os seus olhos e vamos rezar. Nós pedimos, Nossa Senhora, que a Senhora passe à frente deste dia de Pentecostes. Nós pedimos que a Senhora passe à frente e envie os seus anjos para que batalhem agora e vençam todo o mal, vençam a ação do demônio que quer tirar o nosso foco, quer dispersar os nossos pensamentos, para que nós não meditemos, para que nós não entremos e mergulhemos na palavra de Deus. Por isso vem Nossa Senhora, por isso vem, ó Mãe. Agora diga comigo: vem Nossa Senhora, vem, ó Mãe Santíssima, intercede por nós. Diga: ó augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder, a missão de pisar. Eu queria que você batesse agora o seu pé direito, de pisar a cabeça do mal, de Satanás, que é o orgulhoso. Eu creio, Mãe, que nesta manhã e a partir de agora, durante todo esse dia, o mal estará debaixo dos meus pés, porque eu sou teu filho, porque eu sou teu amado, e porque eu sou teu escravo, assim como a senhora é escrava de Deus. Escuta isso. Ó augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, ó, recebeste de Deus o poder e a missão. Olha aqui na minha perna, ó, de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Quem quer a ajuda do céu? Diga: eu quero. Ó augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão. Recebeste de Deus o poder e a missão. Bate o pé direito. De pisar a cabeça do mal, de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Levanta as suas mãos sentado mesmo assim. Salve Maria, augusta Rainha
batalharão e vencerão. Segura aí no teclado. Bom, começo com essa canção porque ela é uma oração. Alguém se lembra da oração que se chama Augusta Rainha? Muito antiga pela igreja. A senhora se lembra? Quem mais? Ali, isso. Rainha Augusta ou Augusta Rainha. É uma oração antiga da igreja, até mesmo assim, de batalha, de libertação, como se fosse de um exorcismo até mesmo. Por quê? Pela necessidade que temos do combate espiritual. Quem batalha, quem combate espiritualmente, aí levante a sua mão. Todos nós, não é mesmo? E essa oração, ela é aprovada pelo Papa Pio X. Quem reza a oração da Augusta Rainha ganha indulgência parcial. Agora Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes, amém? Imagine você cantar essa oração então. Quanta graça! E quanta graça eu tenho colhido desta oração musicada. Eu não estou aqui simplesmente vendendo algo. Eu até um tempo atrás tinha vergonha de falar do meu CD, enfim, mas eu tenho recebido tanto testemunho, principalmente crianças têm cantado Augusta Rainha do Céu. Quantos vídeos na internet de crianças cantando Augusta Rainha do Céu? Elas não estão mais cantando as músicas das poderosas, nem do beijinho no ombro, mas estão cantando a música da Rainha do Céu. Sem Nossa Senhora não dá. Diga isso para quem está do seu lado. E nós vamos entender isso. Então levante as suas mãos e cante: Salve Maria, Augusta Rainha do Céu. Salve Maria, Augusta Rainha do Céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, salve Maria, Augusta Rainha do Céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Volte aí para a palavra. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Gostaria que você fosse acompanhando e meditando em cada palavra. O título é Anunciação do Nascimento de Jesus. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era? Bom, um parêntese aqui. O plano de Deus é família, homem, mulher e filhos, e ponto. Fora isso, podem ter até uma boa intenção no coração, mas não dá. É modelo de família do mundo, não modelo de família da palavra de Deus. E nós seguimos a palavra de Deus. Nós não seguimos a televisão, nós não seguimos o mundo, nós seguimos a palavra de Deus. Mesmo porque, sabe por quê? Nós somos peregrinos nesse mundo. Diga isso para a pessoa que sabe: nós somos peregrinos, meu irmão, nesse mundo. Versículo 28. Entrando o anjo disse-lhe: ave, cheia de graça. Olha, versículo 29. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Aí no versículo 30, o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí Maria diz assim: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo. Agora aqui, gostaria que você prestasse bastante atenção. O Espírito Santo descerá sobre ti. O
O Espírito Santo é quem? É Deus. Terceira pessoa da... Como? Olha só um pouquinho aqui, ó. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, e é o grande mistério, por uma apropriação teológica apenas, o Pai é o Criador, Deus Pai, Deus Filho é o Salvador, e Deus Espírito Santo é o Santificador, por uma apropriação teológica. Mas se nós vemos na palavra de Deus, na criação, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criaram. Eles estão e caminham juntos desde toda a eternidade. Por isso que o amor de Deus, ele é eterno, ele não é infinito. Por quê? Porque o infinito tem um começo, mas não tem fim. O eterno não tem começo e não tem fim. Deus é desde todo sempre, amém? Mas Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo desde todo sempre. Por isso nós vemos aqui a ação maravilhosa da Trindade em Nossa Senhora. É forte isso, não é, gente? É forte demais. Olha lá, voltando, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus Pai. Fala sem medo. Deus é o Altíssimo. E te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de... Gente, olha aqui a manifestação da Trindade em Maria, em uma mulher. Deus Pai com sua sombra, o Altíssimo descerá, ação do Espírito Santo, e conceberá um filho. Quem é esse filho? Que significa Deus salva, Deus cura. Se Deus quis usar dessa mulher, quem sou eu, Éber, para não querer usar dessa mulher abençoada? Quem somos nós? Se da mesma maneira que Deus trouxe ao mundo o Salvador, a solução, da mesma maneira, no último momento, nos últimos tempos, Deus está usando da Virgem Maria também para salvar e despertar o seu povo, para que esse povo não se perca, mas também fique preparado para a volta do seu Filho. E sabe quem é esse povo? Sabe quem? Aqueles que você ama. Sabe por quê? Você já está aqui. Você ama Nossa Senhora, sim ou não? Sim. Você largaria dela, sim ou não? Não. Mas é ou não é verdade que você gostaria que pelo menos aí à volta na sua cadeira, pelo menos umas 10 pessoas fossem da sua família, sim ou não? Sim. Ou até mesmo mais, não é? Quem é pai, quem é mãe, diga eu sou. Gente, é ou não é verdade que o pai e a mãe, quando vê um filho doente, nem fala assim: Senhor, cura o meu filho. Você fala assim: Senhor, tira a dor do meu filho e coloca em mim. É ou não é verdade? Senhor, tira a dor do meu filho e coloca em mim. Jesus, essa palavra de maldição que lançaram sobre ele, tira dele e põe em mim. É ou não é verdade? Porque você gostaria que aqueles que você ama estivessem aqui também com você em unidade. Eu não falei que a Trindade é o maior modelo de unidade para nós? Gente, o maior modelo de unidade, de comunidade, de comunhão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo brigar? Impossível. E olha onde eles se fizeram presentes: em Maria, em Maria. Ela é modelo de fé para nós, amém? Mas é modelo também de de comum. Só que, se nós, já entrando no tema, se nós levamos Nossa Senhora, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim: olha, realmente eu quero participar da sua comunidade, porque eu vejo amor em você, porque eu vejo perdão em você. Agora, vou fazer uma pergunta:
Não responda, para que quem for assistir não se escandalize. E eu também não vou responder. As pessoas têm visto em nós unidade, amor e perdão. Teve gente que fica assim, ó, corajoso. Lá na sua casa, alguém já chegou e falou assim para você, num momento de muita alegria: por que vai na igreja todo dia? Hã? Nossa, diz que ora em línguas. Aqui em casa também ora em línguas, porque eu não entendo o que ele fala. Já aconteceu isso? Não é o outro que precisa mudar, entenda. Sou eu. Sabe quem é o evangelho daqueles que estão na nossa casa, no nosso trabalho? Somos nós. Eles não leem um capítulo da palavra de Deus, mas eles leem e interpretam a palavra de Deus em nós. Você sabia disso? Eles interpretam a palavra de Deus em mim e em você. E como você tem vivido e sido essa palavra de Deus? Nossa Senhora nos ajuda. O Papa João Paulo II falava assim, ó: não falem do amor, sejam o amor. Nossa Senhora, quando se retirava para silenciar, já ouviu falar assim: olha, alguém já rezou por você, ou você mesmo já deu um conselho para alguém e falou assim, ó, viu, peça o silêncio da Virgem Maria nessa situação. Já aconteceu isso? Só que muitas vezes nós falamos assim: não, eu estou no silêncio da Virgem Maria, porque se Deus me der força, eu arrebento 2, 3, 4. Nossa Senhora silenciava, sabe para quê? Para orar. A oração muda as coisas. Você já ouviu falar que a oração é a fraqueza de Deus? Como que você tem tentado trazer aqueles que você ama, para a igreja? Pregando, falando assim: olha, isso é pecado, isso não pode, isso não dá, não faça assim, não faça assado? Ou amando? Você gostaria que alguém da sua casa estivesse aqui, sim ou não? Sim. Você gostaria que algum amigo seu lá do trabalho estivesse aqui, sim ou não? Sim. Então, peça o auxílio da Virgem Maria. Sabe por quê, gente? Agora eu gostaria já de começar a entrar naquilo que eu falei para vocês. Tupã é promessa de Deus na minha vida. É por isso que eu fui convidado. Não sou o Bambambam, não sou a última Coca-Cola do deserto. Na realidade, se a gente olhar na palavra de Deus, Deus escolheu os pi. É por isso que você está aqui. E que bom que você entende isso. Mas eu fui convidado para estar numa outra região dessa diocese. E daí encontrei o Paulo num congresso de pregadores. Mas daí o outro Paulo está aí, não? Lá no ENF. E eles falaram para mim, o Paulo falou assim: olha, vai ter um Pentecostes, assim, assim, assado. E tinha o meu coordenador do estado, das missões, da minha diocese, o Dinei, um careca que nem eu, assim. Daí eu falei assim: ó, eu não sei se eu posso ir, mas ele talvez possa. E joguei a bola para o Dinei. Quando ele falou assim: então é Tupã. Quando falou Tupã, eu fiz assim, ó. Aí eu meio que entrei na frente do Dinei e falei assim: mas quem sabe o Dinei não pode também, né? E falei assim: irmão, ligue para mim, eu vou rezar. Na realidade, naquela hora Deus já falou: é você que vai, porque eu quero encerrar algo que eu comecei com a sua mãe lá em Tupã. Eu nasci num lar protestante. A minha mãe era 35 anos da Congregação Cristã no Brasil. O meu pai, 35 anos da Assembleia de Deus. Meu pai tocava trombone, trompete, tocava bombardino. Meu pai era da orquestra.
Por isso eu herdei essa musicalidade do meu pai. A minha mãe, ela estava estudando para ser organista. Os meus avós do lado do meu pai, todos da Assembleia de Deus, os irmãos. Do lado da minha mãe, todos da Congregação Cristã no Brasil. Minha avó era da Obra da Piedade. O meu avô era porteiro. O meu avô, ele também estava tocando saxofone na igreja. O meu tio. Eu nasci nessa situação e cresci ouvindo que a igreja católica era um inferno. Jamais. Alguém tem parente crente aqui? É ou não é isso mesmo? Gente, eles não comem as nossas comidas, eles não comem os bolos das nossas festas de aniversário, de casamento, porque eles dizem que são contaminados aos ídolos. Que ídolo? Tudo que nós fazemos, nós consagramos a Deus. E eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo que a minha mãe podia ter um filho alcoólatra, um filho drogado, um filho prostituído, mas católico não. Por quê? Porque o prostituído, o alcoólatra, o drogado, Deus faz uma obra na vida dele, Deus resgata ele, mas o católico já está no inferno. Quem tem parente, é ou não é? Estou falando alguma mentira? Então eu passava na calçada de centro espírita, eu passava do lado de centro de umbanda, eu passava do lado de trabalho, onde tinha galinha, farofa, pinga, isso, mas eu não pisava na calçada da igreja católica. Deixa assim, eu não vou dizer que o inimigo não quer que eu fale nada porque está ventando, mas se ele puder atrapalhar, ele vai atrapalhar, amém? Só que ele não vai conseguir, porque nós temos a Virgem Maria do nosso lado. Pronto. E eu cresci ouvindo isso. Só que um dia eu ia para o culto de jovens e menores, eu cantava os hinos da igreja. É por isso que eu falei, irmão do teclado, fica firme aí, porque é batalha, depois ele troca. Ministério de música é batalha, é luta. Eu demorei 18 anos para gravar um CD, 18 anos. A primeira música Deus deu em 1996, sabe por quê? Porque eu não queria gravar para fazer sucesso, eu não queria fazer show. Desde o meu CD fez um ano agora. Eu fiz 2 shows e ainda conta gosto, porque eu estou no meio do show e daqui a pouco eu vejo uma pessoa, Deus fala assim, ó, fale com aquela pessoa. Aí eu viro para os músicos e falo assim, ó, para. Aí os músicos, puxa, de novo tem que parar. Porque nós músicos somos muito sentimentais, para não dizer melindrosos. Mas quando você pega um ministério desse assim, ó, que tem unção, você vai embora, flui. Você não está sentindo uma unção no ar, sim ou não? Por quê? Porque não encontra barreira, porque encontra unidade. Bom, aí voltando, aí eu ia para o grupo de jovens e menores, cantava os hinos da congregação. Mas quando eu fiz mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade, eu estou com 38 anos hoje, eu assisti pela primeira vez o Rock in Rio pela televisão. Engraçado, né? Na casa de crente não pode ter televisão, mas na minha tinha, porque a minha mãe crente assistia novela, o meu pai assistia Ratinho. Sabe quando estava no auge o Ratinho? Então eu assisti o Rock in Rio. Eu nunca fumei uma maconha, eu só ficava chapado por tabela. Você vai entender isso. Mas quando eu descobri o rock and roll, o heavy metal e depois o punk metal, sabe o que significa punk? Significa vadio, vagabundo. É isso que significa. Eu mudei a minha vida. Aquela criança que cantava os hinos da Congregação Cristã no Brasil, do Inário, da harpa cristã da Assembleia de Deus, deixou de cantar, deixou de obedecer o pai e a mãe e começou a seguir os próprios passos e ficou rebelde. E os meus pais não fizeram nada, não tinham pulso firme, e olha que eram crentes, mas não tinham entendimento. Quem manda na casa e quem mandava na casa era eles. Eu tenho visto hoje
uma mulher, a casa estava em frangalhos. Começamos a orar, Deus mostrou com a palavra de ciência, Deus deu um chapéu de bruxa. Aí começamos a rezar, tudo. Eu falei assim: irmã, Deus está mostrando um chapéu de bruxa, esse chapéu está contaminado, está trazendo uma discórdia. Quem quer acreditar, acredita, quem não quer, mas nós temos visto que é assim que acontece, principalmente quem trabalha com cura e libertação. A irmã pegou e falou assim: em casa tem sim um chapéu de bruxa. Me levou no quarto da filha. Cheguei no quarto da filha, no guarda-roupa, um chapéuzão de bruxa preto assim. Falei assim: irmã, tem que tirar isso aí, jogar fora, pedir para o padre me abençoar aqui, vai acabar toda essa discórdia. Como que veio parar isso aqui? Ela falou assim: mas foi minha filha que quis. Eu falei: quantos anos tem sua filha? 18, 19 anos, ela trabalha? Ela: não, ela tem 5 anos. Pode uma coisa dessa? Acontece que lá na escolinha, daí todo mundo ia vir usar chapeuzinho de bruxa e ela não. Eu falei assim: mas então tira ela dessa escola, dá um jeito. Você ama sua filha, ama sua família. Você é pai, você paga, você vai lá e fala assim: eu não quero esse ensino, eu não quero isso para os meus filhos. E o Espírito Santo nos dá força. Bom, mas isso fica para outra hora. Aí sabe o que aconteceu? Os meus pais começaram a ver a transformação naquele filho. Eu comecei a deixar de ir para o culto, eu comecei a largar de tudo, comecei a desobedecer os meus pais. Aí sabe o que aconteceu? Fui estudar à noite. Conheci umas pessoas que tocavam na noite. E eu cantava, porque desde criança eu cantava os hinos. Mas como eu estava tão cheio daquelas músicas, e gente, como contamina, música ruim contamina, música satânica contamina, filme ruim contamina, filme satânico contamina, novela contamina. Você acredita que quando você assiste uma missa, seja lá no Padre Marcelo, seja uma missa lá na Canção Nova, quando eles dão a bênção, você acredita que a bênção entra na sua casa, sim ou não? Sim. E quando você assiste uma novela espírita, você acha que acontece o quê? A contaminação acontece. E eu lembro que daí que aconteceu, eu comecei, larguei de tudo, não falava mais com os meus pais, não falava mais com meu irmão mais novo, eu só brigava. Aí quando foi num determinado dia, eu bebi muito. Na última semana de 1995, aí eu procurei um amigo meu que se chama Adalberto. E esse meu amigo sempre falava: Heber, você precisa ir para a igreja, você precisa ir na missa. Só que eu tinha sido batizado na igreja católica quando eu tinha 17 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu não queria morrer pagão. A minha avó da congregação dizia: filhinho, você tem que ser batizado. Só que na concepção do mundo, o católico pode fazer tudo, é ou não é? Pode ir para balada, pode ir para o bar, pode fazer isso, aquilo. É ou não é verdade? Entra num bar de pingaiada para você ver o que acontece. Quem aqui é católico? Todo mundo levanta a mão. Gente, e que bom, porque são nossos irmãos. Nós não somos melhores do que eles, porque eles estão lá e nós estamos aqui. O problema, a diferença é que lá eles estão embriagados da pinga, da bebida, e nós aqui estamos embriagados do Espírito Santo. Essa é a diferença. Mas vai chegar a hora deles, amém? Talvez você tenha um parente que seja alcoólatra, assim como eu tive, e vai chegar a hora deles. Eu queria que você levantasse a sua mão agora e pensasse num parente seu, ou numa pessoa que ela tem o vício do álcool, e você orasse por ela agora, e você dissesse com todo o seu coração: vai chegar a sua hora. Diga isso: vai chegar a sua hora. Deus vai te trazer, o Espírito Santo vai te tocar. Amém. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui batizado e sumi da igreja, porque eu queria só. Então esse meu amigo, ele falava assim: você já é batizado, precisa ir na missa. E eu só tirava sarro dele. Mas no dia que eu bebi muito, eu briguei com o pessoal da banda,
Eu fui jogado fora do carro, lançado num lugar longe de casa, voltei embora a pé. Cheguei em casa no outro dia, nem sei como eu cheguei em casa, deitei no chão, na sala, acordei tudo vomitado, tudo com vômito no meu rosto. Meu pai olhou para mim e falou assim: meu filho, é você que decide a sua vida. Ele podia falar assim: ó, é isso aí mesmo. Mas o pai que ama não faz isso. O pai que ama não faz isso. A minha mãe, sabe o que ela fez? Ela podia chegar e falar assim: limpou meu vômito, colocou um travesseirinho embaixo. Eu fui sentindo aquele amor. E ali eu falei assim: meu Deus, eu não posso mais viver assim. Ô gente, a bebida, o cigarro destrói ou não destrói? Se você fuma, se você bebe, em nome de Jesus, a partir de hoje não faça mais isso, porque você é templo do Espírito Santo. Deus quer transformar a sua vida. Eu lembro que eu levantei dali e eu pensava naquele amor. Levantei, tomei um banho e fui atrás daquele meu amigo que eu sempre zoava com ele. Falava assim: você vai virar padre, tirava essa... Lá no seu trabalho tem alguém que zoa com você, sim ou não? E na sua casa, sim ou não? Esse é fanático, não tem? Não tem? Isso daí, daí tá aquela rodinha assim, né? Tudo dando risada, contando piada. Você chega, tudo assim, chegou. Já aconteceu isso com você? Já? Saiba que na dificuldade, na maior dificuldade dessas pessoas, sabe o que elas vão procurar? Fanático. A fanática é você. E naquele dia eu procurei o Preto, apelido do Adalberto. Cheguei lá e falei: Preto, cara, aconteceu isso. O olhinho dele brilhou, gente. Nós vamos amar as almas. Aí ele falou assim: eu vou te levar num grupo de oração então, de jovens. Fui para um grupo de oração de jovens da Renovação Carismática Católica. Entrei nesse grupo de oração, gente, eu odiei. Eu falei assim: eu saí da igreja crente, já não ia lá, fui batizado nessa igreja há 2 anos atrás, para ser livre, agora eu tenho que ficar fazendo isso, levanta o braço, faz isso, não sei o que lá, faz aquilo. Eu falei: não quero, não gostei. Fui daí, mas não insisti. Eu insisti, sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na minha vida. O amor dele me impulsionava. Sabe por que você está aqui? Não é porque alguém te trouxe, é porque o amor de Deus te trouxe aqui. Por mais que você não sinta, mas é o amor de Deus que trouxe você aqui. E Deus tem planos na sua vida. Tem gente que não foi nem fazer concurso, pensou entre o concurso, entre o encontro, entre o concurso e o encontro. Deus tem... Você não tem noção do que Deus tem preparado para você, porque você escolheu Ele. Não que seja errado escolher o concurso. E quando eu passei lá, eu vi aquele povo lá na fila. Eu falei: Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui nessa fila. Mas você escolheu Deus, e você vai ver a porta que Deus vai abrir para você. Você vai testemunhar. Amém? Aí sabe o que aconteceu? Fui lá no outro grupo de oração com o Preto. Quando eu cheguei lá, já era um grupo de oração de pessoas mais de idade, mas estava tendo uma noite de louvor. Sentei lá no fundo. E esse grupo de oração ficava no alto da cidade. Toda a cidade ficava lá no fundo, tipo lá atrás. Eu fiquei lá no fundo. E de repente, o Preto foi lá na frente. Ele falou: vamos lá. Eu falei: não, vou ficar aqui. Ele já era batizado no Espírito, né? Eu falei: vou ficar aqui. Aí eu fiquei aqui. Gente, sabe o que aconteceu? A hora que, lá em 95, a mulher que ministrava a música, que estava cantando a música do Padre Zezinho: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu falei: tá bom, essa música todo mundo conhecia. Eu ficava lá assim, ó. Eu falei: ninguém está aqui, não conhecia ninguém. Olhava para ver se não tinha umas meninas bonitas, para ver se eu... Porque naquela hora eu tinha cabelo naquela época, entendeu? Eu era magro. Aí eu: abençoa. E eu assim, ó. Lá atrás no fundão. De repente, esse negócio de carismático, de ministra, olha pro irmão, não sei o que lá. Você viu que agora eu faço sempre isso, né? Eu acho que isso é cura pro coração. Quando a gente olha no olho do irmão. Aí de repente, quem estava ministrando, a Elisa,
Ela falou assim: agora você vira para sua casa e canta para sua casa. Todo mundo virou para mim assim. Eu não sabia o que eu fazia. Ali começou a cair os meus cabelos. Eu tinha um topete, gente. Aquilo parecia que eu estava num salão. Sabe quando você vai, eles vão cortando, depois passa a vassoura assim, ó. Ai, que saudade desse tempo. E todo mundo abençoa, Senhor, as famílias a mim. Eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí fui virando assim, ó. Abençoa a minha também. Acabou, todo mundo veio, o preto me apresentou, os irmãos. Olha a acolhida é importante. Aí a partir daquela hora, sabe o que aconteceu? Já amoleceu mais o coração. Mas não gostei. Que me afrontou. Nós não gostamos de coisas que nos afrontam. O homem, ele larga da família, mas não larga das suas convicções. Por isso que precisamos ser tocados pelo Espírito. Por isso que precisamos aprender com Nossa Senhora. Aí, saí de lá, o preto falou assim: ei, Heber, gostou? Eu falei: não. Fui na lata. Quer ir outro? Quero. Porque Deus estava transformando. O Santo Agostinho fala que a nossa alma, ela quer Deus. O nosso corpo não quer, mas a nossa alma quer. Aí eu saí de lá e fui. Daí, isso foi no domingo. Segunda choveu demais. Na terça-feira, o preto me levou no grupo de oração de Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora. Ah, gente, ali, irmãos do Ministério de Música, eu vi o Ministério de Música, a coisa mais linda do mundo. Mas na realidade tudo era mais lindo do mundo. Mas é que ali Deus abriu meu coração, os meus ouvidos. Mas eu entrei lá no fundo e fiquei sentado no fundo, na igreja que também é alta assim. E eu lembro que ali eu fiquei, e algumas pessoas me conheciam ali, inclusive a família que me batizou era desse grupo de oração. E quando eles me viram, batizou no sacramento, sabe a alegria deles de ver aquele afilhado que tinha sido perdido pelo mundo, que tinha saído, que recebeu o sacramento, mas foi embora. Que alegria deles! E o grupo transcorreu normalmente. Quando chegou no final, teve um momento de profecia. E olha, gente, eu já estava com banda. Eu tinha uma banda de hardcore que se chamava Filhos da Miséria. A logomarca era a bandeira do Brasil, em vez de Ordem e Progresso, Filhos da Miséria. Nós não pagávamos, nós não cantávamos e tocávamos por dinheiro, mas era por droga, por prostituição e por bebida. Eu só bebia e me prostituía. Porque ficar é se prostituir. Sabia? Ficar por ficar. A sexualidade ou o ato conjugal, ele começa com um beijo na boca, beijo de língua. Ah, assim mesmo, para você entender. Eu tenho uma tese que os casais que se casam hoje, antes viviam uma tentação terrível e se beijavam, isso, aquilo, aí casa, não beija mais. Não beija mais, não tem mais ato conjugal. Não tem mais ato conjugal, não tem mais filho, não tem mais amor, a coisa vai, porque é tudo um contexto. Você está entendendo? Você que começou a pensar aí no seu esposo, passa um batonzinho quando você chegar na sua casa e fala assim: amor, te amo. E você também, dá uma escovada no dentão, dá uma caprichada no bigode, chega em casa e fala: ô mulher. Aí sabe o que aconteceu? Mas é verdade, gente, é verdade. Aí tinha essa banda, não namorava. Aliás, quem quer querer namorar um punk metal? Um cara que curtia só underground, que, entendeu? Que gostava de podreira. Nós gravamos no estúdio do Ratos de Porão, lá em Perdiz, São Paulo. Eu cantava Sepultura, eu tirava sangue da minha garganta. Mas ali, olha como eu estava, como Deus foi me resgatando. Depois, passou muito tempo, teve gente que foi no meu grupo de oração, me viu cantando, já gordo, careca. Falou assim: mas será que é o Heber? Será que é o Heber? Aí falou: nossa, mano, se Deus fez aquilo na vida daquele cara, também pode transformar a minha.
que acha que tem pessoas que não tem mais jeito? Tem sim. Sabe por quê? Porque você tem jeito. Diga para quem está do seu lado: você tem jeito, meu irmão. Aí sabe o que aconteceu? No grupo de oração, no momento final, Deus falou através de uma irmã do ministério de música assim: filho amado, filho meu, eu te trouxe aqui nessa noite porque eu te amo. Eu tenho um plano na tua vida. Eu quero transformar a tua vida. Você não vai mais cantar para o mundo. Quando falou assim, ó, você vai cantar para mim. A sua boca será somente para os meus louvores. Você não tem ninguém para você. Eu vou te preparar uma esposa. Ela vai te acompanhar. Quando falou assim, o preto, meu amigo, falou assim: glória a Deus. Daí assim, ó, eu entendi a profecia, porque eu era da congregação. Eu falava assim: ah, acho que Deus está falando com ele. Daí falou assim: meu filho, é com você que eu estou falando. Ainda te digo, vou transformar toda a sua família e vou trazer para mim. Gente do céu, vou transformar minha família. Olha, eu sair do mundo daquilo que eu vivia era fácil. Eu conseguir uma namorada já era um milagre. Mas a minha família ser transformada, deixar de ser da congregação e da assembleia, gente, você sabe, isso daí era um portento, era uma grande graça. Mas sabe o que aconteceu? Eu desci aquele morro da Vila Santana, pegando fogo do Espírito Santo, e a minha mãe, que nunca se importou das vezes que eu cheguei cheirando maconha, bebida na minha casa. Lógico que ela se importava, porque mãe é mãe, sabia que o filho estava sendo destruído, mas ela tinha uma esperança. Gente, naquela noite eu desci, entrei na minha casa, batizado no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e ali a minha mãe, ela sentiu um impacto, ela falou assim: meu Deus, e agora? No coraçãozinho dela, ela falou assim: perdi meu filho. Só que hoje é dia de Pentecostes. Sabe o que aconteceu em mim? Aquele Espírito Santo que estava ali adormecido pelo sacramento, depois nós vamos ver isso, depois do almoço, começou a transformar a minha vida. Aquele jovem depressivo, aquele jovem agressivo que cantava as músicas. Gente, eu não cantava um rock and rollzinho, não. Eu não estou dizendo que todo rock and roll é satânico, porque, por exemplo, Rei Senhor é um rock and roll. Mas eu cantava assim, ó. Isso é de Deus, gente? Se assustou? Mas você já viu isso? Isso está nem ordinário, não. Não era. Aí sabe o que aconteceu? Aquele jovem assim começou a andar no Espírito, começou a se alegrar, começou a viver a vida que Deus queria que ele vivesse, uma vida no Espírito. Aos poucos eu fui deixando aquelas amizades, eu fui deixando aquela banda, eu fui deixando aquele movimento punk, eu fui deixando de ser vadio, fui deixando de ser vagabundo, porque era isso que eu queria ser, mesmo sem saber. E ali eu fui sendo inserido na igreja, eu fui buscando, eu fui recebendo a acolhida. Gente, eu entrei na igreja, eu não sabia fazer o nome do Pai. E a hora que fazia pelo sinal da Santa Cruz, eu olhava assim. E quando eu cantava Rosana, eu falava assim: nossa, quem é essa tal de Rosana? Nossa, meu Deus do céu. A igreja católica é realmente idólatra, porque olha quantas coisas eu precisei renunciar no meu coração, que eu trazia do protestantismo, mas eu perseverava porque o Espírito Santo estava em mim. Eu pensava: eu não tenho condições de ir. Talvez você entrou aqui hoje, você fale: eu não tenho condições de ir. Que bom que você pensa assim, porque Deus te dá condições de ir, é Deus que te traz, é Deus que te envia. E aqui tem pregador da palavra de Deus que já não pregava mais, tem intercessor que já não orava
perseverei. Descobri que Rosana não era Rosana, era Osana. Comecei a entrar no grupo de jovens, e aquele grupo de jovens foi transformando a minha vida. Grupo de jovens, com todo o respeito da PJ, da Pastoral da Juventude, mas eu estava batizado no Espírito Santo, eu estava cheio do fogo, e eu queria muito mais. Até que aquele grupo de jovens, metade daquele grupo de jovens foi batizado no Espírito Santo. Saímos todo do grupo de jovens, o grupo de jovens foi renovado e fomos para o grupo de oração da nossa matriz. E sabe qual é a minha matriz? Matriz de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que os evangélicos falam que é o espírito de Leviatã, que nasceu, que surgiu das águas. Olha quanta ignorância, gente. Eu tinha tudo isso, mas olha o que Deus foi fazendo. A minha mãe foi vendo a transformação na minha vida, foi vendo a transformação, a ponto de chegar um dia ela falar assim: olha, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo na sua vida, não pode ser uma coisa humana. Você deixou a sua banda, você deixou as amizades do mundo, eu estou vendo. Gente, eu fui sendo amor dentro de casa, eu cantava os hinos do louvemos do Senhor inteiro, sabe, do número 2, eu vinha cantando sem saber, sabe? Mas quando chegava a música de Nossa Senhora, eu gravava. Sabe por quê? Porque eu respeitava minha mãe e meu pai. A minha mãe foi vendo essa transformação. Ela viu quando o pessoal da minha banda foi no portão da minha casa e falou assim: Heber, nós vamos gravar, cara, tá tudo certo, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Eu falei assim: mas eu não vou mais cantar essas músicas que não são de Deus. Eu pensava, eu não falei. Aí eles falaram assim para mim, assim: cara, você é um fraco, você vai virar pastor. Eu falei assim: não, eu sou católico. Ele falou: você vai virar padre então, rapaz? Você é fraco. Pela primeira vez na minha vida eu senti uma palavra de sabedoria no meu coração, pelo Espírito Santo. Quando ele falou assim: você é fraco, eu olhei bem para ele e falei assim: não é que eu sou fraco, é que o amor de Deus é mais forte do que eu, e hoje eu não quero mais nada a não ser esse amor de Deus na minha vida. Aí sabe o que aconteceu? Antigamente, eu falei que nós gravamos uma fita demo, uma fita de demonstração. Eles fizeram de raiva uma capinha, e na banda eram 4 pessoas. Era o Zico na guitarra, era o Bode na bateria e o Léo Pateta no baixo, que é o único que não tinha apelido, Heber. Passou um tempo de raiva, eles fizeram uma capinha, colocaram o Zico com a camisa do Flamengo, com a bolinha no pé tocando guitarra, colocaram o Léo Pateta com aquele personagem da Disney tocando baixo, o Bode, não precisa nem falar, né? Com um corpo de bode tocando bateria, e eu, de raiva, eles colocaram o corpo do padre Marcelo Rossi. Só que quando eu vi aquilo, eu falei assim: glória a Deus, porque eu já estou sendo reconhecido como católico, apostólico, romano, e é isso que eu quero realmente para a minha vida. Gente, minha mãe viu toda essa transformação. Agora que eu entro em Nossa Senhora e para o momento final dessa pregação, salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Cante isso. Salve Maria, augusta rainha do céu, vai. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Bom, cheguei em casa num dia, lembra que eu falei que eu cantava as músicas do Louvemos, mas de Nossa Senhora eu não cantava? Aí sabe o que aconteceu? Comecei a cantar as músicas de Nossa Senhora tomando banho. Quando eu percebi um barulho na cozinha, o banheiro era perto da cozinha. Mas isso foi indo com amor, sabe por quê? Porque Nossa Senhora é amor. Passou um mês mais ou menos,
Eu voltando da rua, minha mãe lavando a louça, e ela balbuciava assim, lavando a louça. Aí quando eu entrei bem quietinho, comecei a dar esse testemunho. A minha mãe começou a perceber mais e mais. Eu comecei a fazer missão com um grupo de jovens, com um grupo de oração, e quando eu voltava, minha mãe estava lá me esperando com a Bíblia dela para falar de Jesus para mim. Mas eu pegava a mesma Bíblia dela e falava de Nossa Senhora para ela. Eu me lembro que ela foi ouvindo, eu falava com docilidade, porque ela perguntava, e o meu pai e o meu irmão foram percebendo aquilo. O meu pai não gostava, porque meu pai não gostava do padre. Meu pai teve uma experiência péssima com o padre quando criança, aí voltou. Amém. Gente, aí sabe o que aconteceu? Eu peguei e continuei falando com a minha mãe das coisas de Deus. Até que chegou um dia que a minha mãe disse assim: Éber, eu vou fazer 3 pedidos por Maria. Se ela existe de verdade, e os 3 pedidos ela interceder, como você fala que ela intercede, eu volto da Igreja Católica. Desafiou, gente. Aí sabe o que eu fiz? Fui rezar. Rezar o rosário, o Santo Terço, todos os dias com as legionárias, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, 5:30 da manhã, todos os dias, pedindo pela conversão, a minha conversão e da minha família. Sabe o que é isso, gente? Congregação cristã. Minha mãe saiona, perna peluda. E hoje eu falo assim, ela fala: filho, você fala isso da mãe? Eu falo assim: fala, mas para a mãe não estrada. Ela falou assim: filho do céu. Daí então, gente, você já cansou? Aí eu fui rezando durante uns 2 meses. 35 anos. Bastou rezar com fé o rosário, 2 meses. Cheguei um dia de viagem, minha mãe parava na porta de casa, olhou para mim e falou assim: Éber, você lembra aquele dia que eu disse para você que faria 3 pedidos para Nossa Senhora? Até então era Maria. Aí quando ela falou Nossa Senhora, eu, opa, quase reposei. Ela falou assim: pois bem, meu filho, eu fiz 3 pedidos para ela, 2 pedidos já aconteceram. Ela falou assim: aí o terceiro eu nem quero mais, não preciso. A partir de hoje eu volto para a Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu conheci Deus na vida de você.
próximos mais velhos, não é? E a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque nós somos vitrine. Se você, ó, o Dunga dizia isso, se você vai numa banca de jornal, você comprar um jornal, só que você curte informática, eu gosto de informática, eu sou técnico. Aí eu olhando assim, eu falo, tem uma revista aqui e tal, legal. Mas do lado tem uma revista pornográfica, aquele irmãozinho que está vendo você, que viu você no grupo de oração, ele fala assim, nossa, o Weber está vendo revista de mulher pelada. Mas eu não estou. Mas por quê? Porque as pessoas, elas olham para a gente. E o meu irmão olhava para mim. E o meu irmão esboçou o desejo dele, a vontade de ser também católico. Só que o meu irmão era pagodeiro. E eu era roqueiro. Só que eu olhei bem para o meu irmão e falei assim, Senhor, se o Senhor fez isso na vida de um roqueiro, o Senhor vai fazer na vida de um pagodeiro. Meu irmão virou pandeiro na mão do Espírito Santo. Passou 2 meses na missa de domingo, numa missa de domingo, às 8 horas da manhã, estava eu, minha mãe e o meu irmão. Meu irmão recebeu o sacramento do batismo. No mesmo dia, no mesmo domingo, na missa das 16 horas, estávamos eu, minha mãe e o meu irmão. Meu irmão recebendo o sacramento da Eucaristia. No mesmo domingo, à noite, às 19 horas, estávamos eu, minha mãe e o meu irmão, e ele recebeu o sacramento do Crisma, o óleo. Aí eu olhei, eu, minha mãe e meu irmão, minha mãe já com desejo imenso de comungar, mas não podia, porque ela ficou casada durante todos aqueles anos, né? Mas ela estava da bênção de reparação, e ela queria fazer certinho. Porque lá é casamento, aqui é matrimônio, amém? Então precisa. Aí o que aconteceu? Nessa noite eu fui nos pés de Nossa Senhora e falei assim, mãe, só falta o meu pai agora. Gente, na mesma hora, no mesmo instante, o Espírito Santo disse assim, não falta mais. Eu fui por meio de novo, ali onde estava todo mundo com meu irmão cumprimentando, olhei para o final da igreja. Eis que eu vejo uma careca brilhante. O meu pai tirou o bonezinho dele, foi entrando, olhando aquele santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, gente, meu pai, toda a comunidade, os jovens foram olhando meu pai, o seu bebê. Ele viu o meu pai. E eu fui indo, cheguei bem perto dele, falei assim, pai, que bom, o senhor veio. Eu cheguei no final, né? Eu falei assim, olha, essa aqui é a igreja católica, pai. Ele falou assim, pois é, não está diferente. Quando eu era criança, eu vim aqui, 35 anos, longe, não pisar na igreja. Eu falei assim, pai, olha que maravilha, pai. Aí eu, a mãe, o Kleber aqui. Aí meu pai falou assim, pois é, meu filho, a sua mãe disse que quer comungar, se quer ser católica, né? Aí está faltando a minha parte, né? Eu falei assim, pois é, pai. Ele olhou bem para mim e falou assim, pois é, meu filho, eu vi tudo que está acontecendo na sua vida, na vida da sua mãe e do seu irmão. Pode falar para ela. Marca o dia do casamento, que a partir de hoje também você é católico, apostólico,